Após declaração de Lula sobre Israel, que está repercutindo em todo o mundo, pastores se pronunciam. Silas Malafaia diz que se Lula não se arrepender das asneiras que falou, terá um fim trágico. Povo abençoado do Brasil, a monstruosidade da fala de Lula querendo comparar o que aconteceu no Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus inocentes foram com a questão que envolve Israel e os palestinos. Vamos ouvir a fala que só uma pessoa alienada, doente mental ou mau caráter, ou essas três coisas juntas, pode falar. Vamos ouvir. Que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Que palavra cretina e imbecil! Israel é um Estado soberano e, segundo as leis internacionais, tem direito à autodefesa. Eles foram atacados por um grupo terrorista, o Hamas, lançaram mais de 5.000 foguetes sobre o Estado de Israel. E se eles não tivessem a tecnologia militar, aí sim haveria um genocídio. O Hamas invadiu o território de Israel, sequestraram mais de 200 judeus e grande parte está em poder deles. Vocês querem o quê? Toda ação tem que haver uma reação maior para neutralizar, é o que Israel fez. Mas eu quero fazer um desafio ao grupo Hamas e a Lula Pinóquio, eu não tenho outro nome para ele. Vocês andam dizendo que Israel cometeu genocídio nos seus ataques e mais de 20.000 pessoas. Então vai aqui o meu desafio. Por que o Hamas não mostrou ao mundo essas mais de 5.000 crianças e mais de 20.000 pessoas mortas? Sabe por quê? Porque é mentira, é falácia, é propaganda para manipular a opinião pública mundial contra Israel. Mentira! Essa que é a verdade. Agora, minha gente, nenhum líder mundial na história ousou comparar o Holocausto, que é uma mancha na história da civilização humana, com qualquer outra guerra. Que vergonha! Lula envergonha o povo brasileiro diante do mundo. Mas eu quero aqui, em nome da maioria do povo brasileiro que é cristão, pedir perdão ao povo de Israel e aos judeus do mundo. O que ele falou não representa a nossa opinião e nós repudiamos essa fala idiota. E eu quero dirigir uma palavra a Lula, citando a palavra de Deus que eu creio. O Salmo 19:9 diz que os juízos de Deus são verdadeiros e justos juntamente. E o Salmo 89:14 diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Diante dele, verdade e misericórdia. Lula, se você não se arrepender dessas asneiras que você falou, o seu fim será trágico. Fica aqui o meu protesto e o meu repúdio a uma palavra idiota como essa. O pastor e deputado Marco Feliciano pede perdão ao povo de Israel. Vergonha. Não há outra palavra que define esse momento e o que eu sinto. Eu sinto vergonha neste momento ao comentar a fala absurda do presidente do Brasil, Lula, sobre o Estado de Israel. Suas falas são reprováveis, irresponsáveis, indignas e merecem todo o nosso repúdio. A comparação de Israel com o Holocausto, sofrido por eles na Segunda Guerra Mundial, não é somente ofensiva, ela é criminosa. Israel apenas exerce o seu direito de defesa e defesa do seu povo que foi brutalmente desrespeitado. Eles foram retirados à força de suas famílias enquanto comemoravam um feriado judaico. Por que Lula, tão amigo do Hamas, não os questionou perguntando por que não libertam os prisioneiros? Por que ele não exige que eles entreguem suas armas para pôr fim a esta guerra? Se Lula está tão preocupado com as vidas palestinas, por que ele não demonstra a mesma preocupação com as vidas judias que estão em cativeiro? Simples, porque sua real preocupação não é com vidas, mas sim de que lado estão morrendo. O mesmo partido político que cobrou de Bolsonaro a compra de vacina, agora, por exemplo, ignora completamente as pessoas que estão morrendo de dengue.
para eles, não se trata de vidas humanas, mas sim de como eles podem tirar proveito da situação politicamente. Lula demonstra todo o seu antissemitismo, pois ignora as vidas judias enquanto defende um grupo terrorista que foi capaz de para que seus pais vissem, assistissem. Se tem alguém aqui que pode ser comparado ao austríaco de bigode esquisito, esse alguém não é Israel. Minhas sinceras desculpas ao povo de Israel. Em nome dos meus eleitores, eu peço humildes desculpas. Já na Câmara dos Deputados, há um pedido de impeachment contra Lula por esta fala estúpida. E para quem diz que Bolsonaro não entendia de relações internacionais, o que vão falar dessas falas de Lula? Ei, Israel vive. Lamartine Pozzella diz que os cristãos devem orar para Deus não trazer consequências sobre o Brasil, já que a maioria dos brasileiros não pensa como Lula. Presidente do Brasil faz discurso desastroso, comparando o Hamas com Israel. Queridos, nós precisamos orar porque há uma promessa de Deus: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos que orar e pedir a Deus perdão por essa declaração do nosso mandatário maior e pedir que Deus não traga consequências para o Brasil, porque o Brasil não pensa assim. A maioria do povo brasileiro, e especialmente o povo cristão, sabe que Israel não se compara com Hamas e que Israel é uma nação democrática e que quer permanecer com o direito de ter liberdade de viver. O deputado Nicolas Ferreira, após postar os elogios que Lula recebeu do Hamas por suas declarações e a fala de Netanyahu rebatendo com muita indignação o atual presidente do Brasil, escreve: idosas, baderneiros e pessoas com nenhum antecedente criminal são condenados a 17 anos de cadeia sob a alegação de serem terroristas. Hoje, o grupo terrorista Hamas faz agradecimentos ao Lula. A esquerda é diabólica, a mentira é sua essência, e acrescenta: assinado o pedido de impeachment do Lula, crime de responsabilidade segundo a Lei 1079/50, Lei do Impeachment, artigo 5, parágrafo 3, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade.